A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, pedindo que o Espírito Santo fale o nosso coração. É uma alegria indescritível estarmos na tua casa, mas existe uma alegria muito maior. É de saber e sentir e viver a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos mostrando a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço nessa noite, Deus, que me use como instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja. Eu te peço que os teus servos agora tenham as mentes, os corações voltados para ti, exclusivamente para o Senhor. Eu peço a tua bênção, Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. O que define uma pessoa hoje, numa sociedade onde os rótulos, eles muitas vezes acabam se tornando permanentes. E a facilidade de se rotular o próximo se tornou direito de cada indivíduo. E a própria pessoa muitas vezes se autorrotula, se autodefine, usando parâmetros externos e internos, mas não faz isso de acordo com a vontade de Deus, nem para a honra e glória de Deus, e nem para benefício e edificação própria. Faz isso porque o inimigo das nossas almas sussurra nos ouvidos, porque instrumentos da ignorância e até mesmo do maligno são fundamentais na formação dos caráteres e das personalidades das pessoas. A nossa sociedade hoje é pautada pelo visual, pelo pragmatismo, pelo que se pode apresentar. O caráter hoje já ficou em segundo plano ou terceiro. Por isso é fácil acessarmos hoje notícias em nossas televisões e ouvirmos: mais uma modelo, fulana de tal, morreu depois de fazer um procedimento estético. São jovens mulheres, aparência segundo a sociedade, mais do que aceitáveis, belas, mas nunca estão satisfeitas. E por que não existir essa satisfação? E aí a gente vai perceber que a sociedade em geral, ela nunca está satisfeita. Não é difícil vermos, ou alguns já terem vivido, experiências domésticas onde o pai vira para o filho e diz: você é um inútil, você é um imprestável, você não vale o prato que você come, você é feia, você é burra, você não vai ser ninguém na sua vida, você está fadada ao fracasso, você não vai conseguir. E aquela criança cresce ouvindo essas palavras e vai internalizando essas palavras. Na escola, as coisas não melhoram, porque o bullying, uma palavra nova para um problema antigo, ele é constante nas escolas e tão pernicioso quanto as palavras vindas de casa. Isso parte dos colegas de classe, de colégio,
Algumas vezes dos professores que já estão saturados, de classes superlotadas e recursos escassos. Saindo dali, a mídia lança na mente dessas pessoas: você só será bom o suficiente quando você tiver o tênis Y. Enquanto você não gastar 900, 1.000, 1.200 reais no melhor tênis do mercado, você não será visto, não será benquisto. O tempo passa e a propaganda diz: olha, tênis é para criança, bom mesmo é o carro. Então você tem que ter o carro da marca tal, do modelo tal. Então sim, você será respeitado. E óbvio que isso não é suficiente. Porque tem muita gente que tem o carro da marca tal, mas não tem o dinheiro para ter uma vida, um estilo de vida que é compatível com o carro da marca tal. Então a propaganda é: você só será alguém se você tiver dinheiro. Isso vai acontecendo na sociedade. Nós somos membros participantes inseridos dessa sociedade. Isso está também sobre nossos ombros e lançados em nossos ouvidos. Trazemos isso para a igreja. Trazemos isso para a nossa vida espiritual. E aqui, dentro de um contexto religioso, você só será alguém quando você for um músico. Quando você cantar aqui na frente. Não, você só será alguém quando você se tornar um diácono. Aí vão te respeitar. Você só será alguém quando você se tornar um presbítero, um pastor. Só que nunca acaba, nunca é suficiente para tampar aquele buraco que foi sendo esmirilhado, corroído em nossos corações como seres humanos. E nós nunca nos achamos bons o suficientes. Sempre buscaremos algo mais para nos completar. E esse algo mais é aquilo que diz, que destaca o nosso nome. Então vamos atrás de títulos, acadêmicos ou não acadêmicos. Dentro da igreja agora busca-se outros títulos. É apóstolo, é bispo, é anjo, arcanjo, sei lá. Porque nunca é o suficiente. O cristão hoje, ele está nesse turbilhão. Que já não sabe mais quem é, o que faz, como faz. Nem porque deve ser feito. E fica naquela ansiedade. Eu quero ser, mas será que eu sou bom o suficiente para Deus? Será que eu sou bom o suficiente para o cristianismo? Não segundo os padrões. Mas quais são esses padrões? Por isso, convido você, nessa noite, a pegar tudo que você ouviu na sua vida, que depreciasse você, que diminuísse a sua autoestima, que lançasse você na lama. Eu vou pedir para você colocar os pés da cruz. Eu vou pedir para você ouvir as palavras do apóstolo Pedro, um homem que viveu na pele uma transformação e uma mudança de vida, de caráter. Eu convido você a acompanhar, juntamente a mim, nas próximas semanas, a carta deste apóstolo. E no dia de hoje eu separei 2 versículos.
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. E eu pego esses 2 versículos e tenho tanta coisa para dizer, mas vou sintetizar. Primeiro momento, eu vou separar. Por ser uma carta, Pedro está escrevendo, eu vou colocar a primeira parte como o remetente. O remetente quem é? Pedro. Pedro. Quem é Pedro? Pedro foi um apóstolo de Jesus Cristo, mas quando o Senhor o chamou, ele não era Pedro. Ele se chamava Simão. Simão. E esse Simão era um homem que tinha um desejo de conhecer a Deus. Ele tinha esse desejo. Ele era um pescador, mas seu coração era voltado para Deus. Mas o seu ser ainda não tinha sido moldado por Deus. Era um homem de pavio curto, que reagia instintivamente e de maneira toda atrapalhada. É um homem que se achava muito bom. Mas na hora do vamos ver, ele dava um passo para trás. Não era tão corajoso quanto achava. Nós temos aqui a história desse homem, Pedro. Primeira palavra que aparece nessa carta, Pedro. Isso é tão significativo para nós hoje, quanto era para aquele homem naquela época e para as pessoas que receberam essa carta. Pois Pedro somos nós, sou eu e você. Pessoas que foram chamadas por Deus. Não pessoas perfeitas, totalmente santas, maduras, mas pessoas cheias de rótulos, cheias de estigmas, cheias de manias, de superstições, de desejos, de ansiedades, pessoas sendo formadas e formadas por N vertentes. Mas quando Pedro, ele é chamado por Jesus, o mestre vai trabalhando e vai aparando as arestas do Simão. E o Simão vai ouvindo e vai guardando aquelas palavras do mestre. Mas palavras não são suficientes para Simão. Ele precisa participar. É um homem prático, ativo. O mestre o coloca na lida. Ele participa. Ele vai. Ele expulsa demônio. Ele prega, ele jejua depois, ele faz tantas coisas, porque aprendeu de Cristo, mas ainda não é suficiente. Porque é um homem ainda cheio de erros, de falhas. E nas suas falhas, o Simão vai aprendendo o como ele é dependente de Deus. Não é autossuficiente, não é o rótulo que ele mesmo se impôs, nem que a sociedade imprimiu para ele. Mas é um rótulo em branco que precisa ser escrito pela pena do Salvador. O Simão, ele diz para Jesus, morrerei por ti. E logo após, nega o mestre 3 vezes. O Simão diz, mestre, mande fogo do céu e consuma os nossos opositores. O Simão, ele saca da sua espada e corta a orelha do soldado do Malco. O Simão, ele vai escondidinho, acompanhando Jesus Cristo preso. E o nega antes que o galo cante 3 vezes. O nega 3 vezes antes que o galo cante. Mas esse Simão, ele é um eleito de Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele é um eleito de Deus. E por ser um eleito de Deus, o Senhor Jesus transforma a vida desse homem.
E aquele que era Simão, um homem dado aos ventos, que afunda, andando sobre as águas, afunda, com medo da força dos ventos, agora já não é mais Simão, é Pedro. Jesus diz para ele: você não é mais o Simão agora você é Pedro. O significado do nome é rocha. Você agora não é mais inconstante, você agora é firme, você agora é Pedro, você é rocha. Por quê? Porque eu estou dizendo isso para você. Diferente de um pai abusivo, de uma mãe relapsa, de um valentão no colégio, ou de um patrão opressor, de uma sociedade aviltante. Quando Deus fala, Ele fala com propriedade e autoridade. E acontece. Só que nós percebemos que quando Jesus fala, Ele fala para abençoar. Foi assim com Jacó, foi assim com Abraão, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, e será assim comigo e com você. Lá em Apocalipse está escrito o quê? Que nós receberemos uma pedrinha branca. Estará escrito ali um nome que só nós e aquele que nos deu saberá. Que nome é esse? Você nasceu e foi colocado um nome em você. Uns bonitos, outros a gente tem os nossos gostos. Mas foi lhe dado um nome. E com esse nome, uma vida foi trabalhada e tem sido construída. Mas esse nome, ele vai ser transformado. Ele vai ser modificado por Deus. Aliás, já está. Já está sendo. Já está sendo. Nos falta fé para enxergar. Pedro, ele recebe não apenas um nome novo. Ele recebe uma vida nova. Você, a mesma coisa. Pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, chamadas por Deus, e vêm para as igrejas, mas mantêm o seu nome. É estranho. O que eu posso dizer, o que Deus me autoriza a dizer, é estranho. Não tem como julgar. Mas se o nome do servo de Deus permanece o mesmo que era antes de conhecer a Deus, tem alguma coisa errada. Se a vida da pessoa não muda, se os desejos da pessoa não mudam, se aquilo que motiva ela não é o reino de Deus e a sua glória e majestade, se a agenda dela não é redefinida para honrar e glorificar a Deus, se as suas palavras não brotam como se viessem de Deus, e para honrar e glorificar a Deus, mas como se viessem da boca da serpente, cheio de duplo sentido, cheios de malícia, cheio de maldade, cheio de vingança. Eu acho estranho. E eu acho estranho. Porque vendo Pedro as coisas mudam. Um homem que saca da sua espada, um homem que grita, um homem que esbraveja, um homem que é homem, dono de si. Quando se entrega a Deus, ele é um servo. Ele escreve essa carta, uma das mais doces da Bíblia, uma das mais pastorais da Bíblia. Um homem transformado pelo poder do Evangelho. Vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já sabe que ele não é mais Simão, ele é Pedro. Ele é Pedro porque Deus o determinou como sendo Pedro. E quem é Pedro? Pedro é apóstolo. Pedro é servo de Jesus Cristo. Pedro faz a vontade de Jesus Cristo. Ele foi chamado como apóstolo de Jesus Cristo. E ele não usa esse título para dizer, olha como eu sou bom. Olha como eu sou melhor do que vocês ou do que alguns.
mas ele faz isso com alegria do privilégio que obteve e que é enorme, que é grande, ser chamado para ser apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Hoje, as pessoas não entendem que o privilégio é servir, não ser servido. E o apóstolo, ele serve com o quê? Com a sua própria vida. Vimos hoje pela manhã que Paulo entregou a própria vida, gastou a sua vida, inclusive perdeu a sua cabeça por Jesus Cristo. Pedro não foi diferente. Pedro não foi diferente. Ele morreu também, crucificado de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Hoje as pessoas crucificam os irmãos de todas as formas, porque assumem para si uma prerrogativa que não lhes pertence, um título que não lhes compete e que nem existe mais. Porque hoje quem quiser ser maior do que o outro está indo contra a palavra de Deus, porque o Jesus ensinou: o maior, quem quer ser maior no reino de Deus, seja aquele que serve. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo hoje. Quem o faz em seu alto poder, como se tivesse, ou na prerrogativa da denominação e da igreja, que não possuem essa prerrogativa que é exclusiva de Jesus Cristo. Mas isso não é importante. Por quê? Porque o mundo diz e o mundo gosta de chamar de doutor. Doutor isso, doutor aquilo. E na igreja é bom dar título. É o apóstolo, é o arcanjo, enfim, os termos usados por aí. Sendo que o título a ser usado é servo. É servo. E nos bancos não é diferente. Não é diferente. Deus mudou teu nome não para que você seja servido como se tivesse hospedado num hotel espiritual 5 estrelas, com serviço de quarto, que você disco 9, e um anjo vem com uma bandeja de prata e lhe oferece o que você pediu pelo interfone. Não existe isso. Os anjos não são teus escravos. Deus não é o gênio da lâmpada. E você não é apóstolo. E você, se tiver algum título, é o de servo. Mas o que nos alegra é que ele vai dizendo: olha, envia essa carta a quem? Aos eleitos. E aí vem uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Por quê? Porque a injustiça que nós nos amarguramos em ver no mundo, estamos agora nos acostumando a ver dentro da igreja de Cristo, nós sabemos que isso não tira a nossa eleição. Ninguém pode nos roubar isso. Essa carta é dirigida a quem? A todas as pessoas que estão dentro da igreja? Não. Essa carta é dirigida aos eleitos de quem? Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. A pergunta é: você é um eleito? Você é uma eleita de Deus? Deus te escolheu para a salvação. Deus te escolheu para honrar e glorificar o nome dEle. Deus te escolheu para obedecer a Jesus Cristo. Você tem esse privilégio? Teve esse privilégio? Ou você é mais um iludido e confundido, que acha que igreja é prateleira de supermercado ou emergência de hospital? Ah, não estou bem, estou me sentindo oprimido, vou para a igreja. Ah, está faltando dinheiro, fiquei doente, vamos para a igreja. O meu casamento não está legal, vamos para a igreja. Ah, o meu trabalho, eu estou quase perdendo o trabalho, vamos para a igreja. É isso? Se for, tem alguma coisa errada, está estranho. Os eleitos de Deus são escolhidos por Deus para um propósito.
por um porquê. E quem são esses escolhidos? Se nós já sabemos que Pedro, ele foi Simão, mas já não é mais. Se nós sabemos que ele foi apóstolo, e isso não era para se vangloriar, mas para servir ao Senhor, quem somos nós? Somos religiosos domingueiros? É isso mesmo? Somos religiosos domingueiros? Somos pessoas confusas, que posta na internet frase bonitinha do Dalai Lama na segunda-feira. Na quarta-feira posta a fotografia do Chico Xavier. E no domingo vem Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas confusas em nossa religiosidade. Que acha que o padre Fábio de Mello é pastor? Ou se tornou? Só porque ele é bonitão? E nas questões éticas do dia a dia, dilemas que consomem, ou pelo menos alguns ainda, né? Entre certo e errado, que não deveria nem passar por um milésimo de segundo um conflito. O certo é o que Deus determina. Ponto. Ou pessoas que já nem faz mais questão. Carnaval está aí, gente. Importante é brincar. Entendeu? Porque Deus gosta de festa. Deus gosta de alegria. Vamos fazer o nosso bloco da igreja e vamos lá distribuir panfleto. Enfim. Virou de ponta cabeça. Os eleitos de Deus são, sabe o quê? Peregrinos. Peregrinos que não transportam a sua tribulação pela compensação momentânea de prazeres carnais. São peregrinos que não transportam o peso da sua tribulação sobre momentos de prazeres carnais. Nós somos peregrinos. Isso deve nos aliviar um monte. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quem acha que é daqui? É louco. Por acaso, primo do nosso irmão, há 10 dias atrás, imaginava que não estaria mais aqui? Um homem saudável, 38 anos, uma família, 2 filhas. 2 filhas. Será que na cabeça dele ele imaginava, daqui 10 dias eu já não estou mais aqui? Mas o fato é que nós não somos daqui. Então por que esse mundo prende como um lago de piche os crentes fragilizados, fracos, débeis em sua fé? Domingo passado, saí do culto, estava jantando e assistindo, não sei se era um bloco de reportagem do próprio Fantástico, mas era, acho que Maratona Extrema, na Amazônia. Acho que foi Fantástico, não sei. E eu vi esse programa, achei muito interessante. Uma que eram 127 quilômetros, a primeira parte do percurso, mas o percurso total 236 quilômetros, se eu não estou enganado no número. E estava lá, os corredores, floresta amazônica. Acho que um lugar mais inóspito da terra. Tudo é contra. Umidade, chuva, floresta densa, animais, uma mata densa, fechada, e ali haviam competidores bem específicos, mas um chamou a atenção. Era um japonês, acho que Yoshi. E esse japonês, ele começou a maratona vestido de vaca.
Sabe aquele estilo mangá japonês? Todo mundo lá, equipado com tênis, todo preparado, e ele vestido de vaca, uma roupa de pelúcia, só de olhar já dava um desespero na gente. E o pessoal olhando, metade não sabia se ria ou se chorava, porque falava, esse cara vai morrer no quilômetro 5. Está lá o japonês vestido de vaca. Ok, começa a corrida, sai, calçamento, terra, mata, trilha no meio da mata. Poucos quilômetros já começa a ouvir gritos. Acho que um venezuelano, um peruano, não sei. Ele cai em cima de um tronco que estava saliente e entra um tanto assim na perna dele, um pedaço do galho. Abriu um buraco. Já começou a gritar de dor. E está lá o japonês, lá atrás, hein? Com a roupa de vaca, a cabeça caindo para o lado, ele ajeitando, cair para o outro. Os feridos já saem da prova, continua. À noite tem o ponto de parada, o ponto de apoio. O pessoal chega lá para 6, 7 horas, já está escuro. Vai lá, tira o tênis, enxuga o pé, passa pomada, passa curativo. 8 horas, cadê o japonês? Nada. 9 horas, cadê o japonês? Nada. 11 horas da noite, quase, está o japonês lá. A vaca está parecendo um rinoceronte, marrom, cinza, molhado, aquela roupa pesada, ele se arrastando, ele andava assim, não sabia nem como pisava mais. Dia seguinte, 6 da manhã, 5 da manhã, o pessoal volta para a trilha. O japonês vai lá, coloca a roupa de vaca de novo. Ele está andando, está andando, está andando. Segundo dia de caminhada, o pessoal chega num ponto de apoio, cadê o japonês? Nada. O negócio fica tão perigoso, a equipe de resgate, até alguns corredores voltam por meio da selva para resgatar. Ele está simplesmente delirando. Chega no ponto de apoio e ele quer continuar. Só que aí cai a ficha. Não dá para correr vestido de vaca. Aí conta-se a história. Por que ele estava vestido de vaca? No tsunami que ocorreu no Japão, a cidade dele foi devastada. E havia ali um animal sagrado ali, o símbolo da cidade, que era uma vaca. Ele estava homenageando a cidade dele e as pessoas que morreram na tragédia. Mas ele percebeu que não dava para correr mais com a fantasia de vaca. De duas uma. Ou ele ficava no meio do caminho, ou abandonava. Mas tem gente que quer chegar na cidade celestial, não vestido de vaca, mas vestido, sabe de quê? De casa, vestido de carro, vestido de lazer, vestido de trabalho. Ele quer chegar na cidade celestial vestido de dinheiro. Você percebeu? Eu falei que o japonês correu de vaca. Vocês acharam engraçado. Mas carro, casa, dinheiro, trabalho. Quer dizer, você vê quantas roupas são? Não dá nem para correr, gente. O que é? Dá para o quê? Um passinho? Um peso tremendo. Isso se nós tivéssemos na nossa caminhada, fosse um lugar plano, 20 graus, né? Tipo ar-condicionado, lisinho, sem buracos, que nem as ruas de São Carlos, lisas, sem buracos. Não é assim? O vento a favor. Não é assim que funciona? Ou será que essas pessoas que são peregrinas nesse mundo, que querem vestir todas essas roupas, elas não encontram pela frente que muitos buracos, caminho estreito, o inimigo das nossas almas tentando nos derrubar, e o nosso coração pecaminoso nos puxando para baixo? Terão sucesso? Sejamos sinceros.
É possível obter sucesso nessa caminhada, nessa peregrinação? Não, não é possível. Aquele que leu o livro de John Bunyan, o cristão indo para a cidade celestial. O John Bunyan, um pastor inglês, que foi proibido de pregar o evangelho. Ou ele parava de pregar o evangelho ou seria preso. Ele optou pela prisão. Na prisão teve um sonho. Sonhou com um cristão. Um homem que conheceu o evangelho, foi liberto pelo evangelho e foi atrás da cidade celestial. E em busca da cidade celestial, no meio do caminho, encontrou vários personagens que tentaram demovê-lo dessa ideia. Encontrou o pântano do desespero, do desânimo, o gigante. Encontrou, enfim, inúmeras barreiras. Mas em todos os momentos ele abria a mão do que tinha, porque ele tinha um foco, a cidade celestial. Você tem um foco, meu querido? É a cidade celestial? Ou você acha que essa cidade será sua eternamente? Esse será o seu mundo eternamente? Deus te criou para esse mundo, ou esse mundo foi criado para você? Não, não foi. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Nós fomos banidos de lá. Mas Cristo comprou novamente cada um de nós para morarmos na cidade celestial, o novo Éden. Somos peregrinos. Isso implica dizer o quê? Que a tua tribulação hoje, por pior que seja, ela será passageira. Será passageira. O diabo pode falar que você não vale nada, que você não tem utilidade, que você não presta. Mas Deus diz para você: eu te elegi. Eu te chamei, e eu mudo o teu nome, e eu tirarei você. Viva dignamente até o dia que eu te chamar. Viva para a honra e glória do meu nome até o dia que eu te chamar. Nós somos peregrinos. Não somos peregrinos da Capadócia, nem da Ásia, nem da Bitínia. Somos peregrinos nesse mundo decaído. Nós somos peregrinos aqui no meio dessa sociedade que rotula tudo e rotula todos. Não cola em nós esses rótulos, não deve colar. Somos escolhidos. Já tiveram aquela... Hoje não, né? Hoje é tudo diferente. Já estou falando que nem velho, né? No meu tempo, hoje você compra feijão, você escolhe feijão ainda? Quem cozinha escolhe ainda? Mas já tem algumas marcas que não se escolhe mais, né? Você já compra e já faz. Mas antigamente, né, dependendo do poder aquisitivo, comprava aquele feijão que era meio feijão, meio outra coisa. Então essa meio outra coisa a gente colocava numa mesa e ia puxando. 2 feijões, 2 caruncho, 2 feijões, 2 pedras. Ia tirando, não era assim? E a gente fazia o quê? Cozinhava o caruncho a pedra? Não, cozinhava feijão, que é bom. Deus, Ele faz isso. Ele te escolheu. Ele pegou e te tirou. A diferença é o quê? Não tirou você porque você era bom. Essa é a diferença. Ele te tirou e ao te tirar, ele te tornou bom. Você foi escolhido por Deus. E ao ser escolhido, Ele falou: você será bom. Não por mérito próprio, mas pelo meu poder, pela minha graça salvadora, você será. Mas para quê? Pela obra santificadora do Espírito. Você percebe? É o Pai, é o Filho e é o Espírito. É a Trindade agindo em nós. E Pedro deixa bem claro isso. Você foi eleito, você, peregrino, foi escolhido, seu nome foi transformado, sua vida tem que ser transformada. E a outra, para quê? Porque você recebeu um privilégio. Você recebeu um prêmio. Você recebeu uma bênção. Você foi escolhido para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Gente, que é melhor do que isso? Que é melhor do que ser escolhido por Deus para obedecer a Deus?
É maravilhoso isso. Tem gente que acha que é chato, é quadrado, é cercear a liberdade do ser humano. Pelo contrário, é maravilhoso. É maravilhoso receber esse privilégio. Deus, no seu poder infinito, Criador de todas as coisas, Ele poderia criar seres obedientes, totalmente obedientes, poderosos. Mas é a tua obediência, a minha obediência que Ele quer. Ele quer que nós o obedeçamos. Quando fazemos isso, sabe o que acontece? Aqueles rótulos que foram colados em nós se descolam. E nós vamos percebendo do que realmente nós somos feitos. Porque muito rótulo limita a visão do conteúdo. E tem gente que você não sabe qual é o conteúdo, de tanto rótulo que tem. E Deus vai tirando, o Espírito Santo vai tirando, e a obediência a Deus vai tirando esses rótulos. E o que sobra é o conteúdo. Qual é o nosso conteúdo? Aí vem o X da questão. Qual é o nosso conteúdo? Pérolas, já viram? Elas vêm da onde? Da joalheria, lógico, né? Não, mas antes. Das ostras? Só que toda ostra tem pérola? Não, né? Não. Mas toda a pérola veio de uma ostra. Você tem a pérola? Ou é você apenas uma ostra? Apenas mais uma embalagem cheia de rótulos? E essa pérola, que tamanho é? Qual é o valor dela? O valor nosso, ele é avaliado de acordo com o quanto nós nos parecemos com Jesus Cristo. Quanto você parece com Jesus Cristo? No final das contas, eu peço a você que busque abrir mão dos rótulos, das roupas de vacas, de casas e de carros e etc. para obedecer a Cristo, porque se não fizer isso, não será capaz. Não será capaz. Mas eu quero muito. Mas se não abrir mão disso, não será capaz. Não será. E por fim, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Graça e paz é o que eu digo para vocês todas as noites, não é? Vocês entendem essa frase? Aquele que recebe a graça tem paz. Mas ninguém tem paz verdadeira sem a graça de Jesus Cristo. Ninguém. Quanto mais entendemos que somos agraciados por Deus, maior a nossa paz. Quanto mais agradecidos pela graça de Jesus Cristo, maior a nossa paz. As tribulações irão desaparecer? Não. Não é isso que eu estou falando. Mas a paz no nosso coração, de saber que nós estamos caminhando, fazendo tudo que nós podemos, de acordo com a palavra de Deus, e para honrar e glorificar o nome de Deus, isso gera uma paz tremenda, mesmo que te tome a tua casa, que te tome o teu carro, que te tome a roupa do teu corpo. A tua paz ninguém tomará, nenhum ladrão, nem o próprio Satanás. Pois ele é fruto da graça de Cristo, Jesus. Você tem a paz? Então eu desejo para você graça e paz. Eu convido cada um de vocês, nessa noite, a buscar o nome que Deus te deu. Não o que o teu pai, a tua mãe, o teu tio, a tua avó, a sociedade, o valentão da escola, ou qualquer outra pessoa lhe conferiu. Mas o que Deus te deu. Eu exorto você também a buscar, a entender qual é o teu papel no reino de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Você quem é?
Esquentador da igreja, do banco da igreja do Senhor Jesus Cristo? Será isso? Fulana, esquentadora do banco da igreja Batista Raízes. Fulano, você tem um trabalho a ser executado. Ah, mas então tem que ser aqui na igreja? Como funciona? Reino de Deus. Lá na tua família, na tua casa, no teu trabalho, começando na sua vida. Reino de Deus. Sendo referência. Se hoje o cristianismo ele é manchado com falsos cristãos, pessoas completamente alienadas da palavra de Deus, seja você referência. Mas pastor, eu sou um só, no meio de trevas. Mas uma pequena chama é capaz de chamar a atenção de muito longe. Que você seja essa pequena chama. Lembre-se que Deus te escolheu. É maravilhoso. Não troque esse privilégio, essa alegria por nada nesse mundo. Lembre-se que você é peregrino. Facilita a sua vida, simplifica a tua vida. Tenta buscar simplificar a tua vida e servir mais a Deus. Como se faz isso? Como um peregrino, quais as ferramentas do peregrino? Mapa. Peregrino tem que ter mapa. Senão se perde. Onde obtém o mapa? Na palavra. Vai estudar a palavra. Como eu tenho certeza que esse mapa está certo? Que nem o GPS do nosso irmão, né? Ele fala, vai para a direita, você fala, acho que é a esquerda. Eu também sou assim. Oração. Oração, porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos fortalece. Quando de joelhos nós clamamos ao Senhor, Ele nos mostra, olha, o caminho é feio, o caminho é escuro, o caminho é difícil, mas eu te garanto que se você passar por esse caminho, pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, o meu cajado, o meu bordão, a minha vara te consolará. E depois te levarei a pastos verdejantes. Confie. E na oração você será fortalecido. Meus irmãos, orem. Entregue a Deus suas angústias, seus sofrimentos, suas tribulações. Entregue a Deus suas dúvidas. Façam isso hoje. Porque senão serão como aquele corredor, vestido de vaca, correndo sem nenhuma chance de vitória. Que o Senhor não permita que você pague esse mico e sofra terrível caminhada. Eu gostaria de cantar uma música